Amém! Eu quase falei bom dia, que eu tô no culto da manhã ainda, mas já é noite. Boa noite! Amém! Vamos nos colocar em pé? Vamos estar orando? Você põe um louvor para nós lá, pastor Toshio? Presbítero Toshio. Para quem não sabe, o Toshio não foi consagrado a pastor, mas todo mundo consagra ele pastor. Todo mundo toda hora chama ele de pastor. Não aguento mais corrigir. Acho que sim. Amém. Já coloca aí, irmão, pra gente? Amém. Então esse é o momento de você orar. Não é para você ficar ouvindo a minha oração, tá bom, gente? Assim, você pode ouvir, tá bom? Mas assim, faça a sua oração, por favor. Muitas vezes a gente começa o culto, aí a gente fica ouvindo a pessoa ali, né? Que está dirigindo. E aí a gente já fica assim, ouvindo e fica... Amém. Né? É o momento de você falar com Deus também, receber algo do Senhor, colocar diante do Senhor o que você veio buscar, o que você quer, o anseio do seu coração, as suas necessidades, aquilo que você viu no seu coração no momento. Quero a tua presença, Senhor, quero mais de ti. Não sei, mas é a sua oração. Eu vou fazer a minha aqui com os irmãos, mas faça a sua oração também, amém? Amém. Obrigada, Senhor, por esse dia, Senhor, por este culto, Senhor. Pai, nós nos alegramos porque nós temos um lugar, Senhor, para congregar, para juntar aqui, Senhor, e dizer que o Senhor é rei, o Senhor é soberano. Nós sabemos, Senhor, que muitos lugares não pode ter ajuntamento, não pode por causa de doença, por causa de perseguições. Mas, Deus, eu te peço em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, se faça presente, assim como o Senhor tem feito, Senhor, dia após dia, Senhor, nestes cultos aqui. Faça mais uma vez, faça mais uma vez. Queremos provocar a tua presença, Senhor, neste lugar. Pai, começa a levar de nós, Senhor, aquilo que não pertence, aquilo que o Senhor quer. Pai, tudo aquilo que atrapalha a gente de ter comunhão contigo, tudo aquilo que atrapalha a gente, Deus, de estar contigo, de andar contigo, de ter santidade, Senhor, de andar, Senhor, segundo aquilo que o Senhor quer. Pai, começa a levar de nós, começa a limpar, Deus, tudo aquilo que vier, Deus, atrapalhar, Senhor, atrapalhar este culto. Quero pedir em nome de Jesus, que nesse tempo que nós passarmos aqui, seja feito, Senhor, tudo conforme a tua vontade. Toma, Senhor, esse tempo. Toma, Senhor, esse tempo, Senhor. Que em nome de Jesus a nossa mente seja levada, Senhor Jesus, para estar mais perto de Ti. Ah, Deus, todos os problemas, todas as dificuldades sejam colocadas agora lá fora. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, provocar, Senhor Jesus, ah, Deus, o Teu Espírito, para que Ele venha nos tocar, nos tomar, transformar nosso coração, Senhor, no dia de hoje, em nome de Jesus. E tudo aquilo, Senhor Jesus, que a gente tem feito, Senhor, durante a semana, Senhor. Ah, Deus, talvez a gente esteve, Senhor, tão distante de Ti. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se nessa semana a gente esteve frio, a gente não Te buscou, a gente não Te ouviu. Pai, quero me arrepender nesse momento. Quero, Senhor, chamar meus irmãos ao arrependimento. Entrar na Tua presença com arrependimento, dizendo que nós queremos o Senhor. Queremos a Tua presença. E não haja irreverência neste lugar. Mas que haja temor, Senhor. Temor, 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 Deus. Nós queremos, Senhor, sentir Tua presença. Queremos agarrar a Tua presença. Não queremos apenas ouvir falar o Seu nome, mas nós queremos que o Senhor nos toque profundamente no dia de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és o Deus que sara. Pai, se há enfermos aqui, se há pessoas aqui, Senhor, com alguma enfermidade, Deus, já começa, Senhor, a trazer a cura. Se há pessoas aqui com o coração dilacerado, triste, às vezes preocupado, começa a trazer respostas. Respostas, Senhor, a essas pessoas nessa hora. Começa, Senhor, a se movimentar neste lugar. Se movimenta, Senhor, livremente. Que não haja nada, Senhor, nada que venha impedir que o Teu Espírito trabalhe neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, mas muitas coisas eu sei que nós impedimos com as nossas atitudes. Pai, que não seja assim neste momento, que não seja assim no dia de hoje. Tudo aquilo, Senhor, que possa atrapalhar, que o Senhor tem visto já no nosso coração,
Às vezes o Senhor já tem visto coisas no nosso coração que tem trazido, Senhor, distanciamento do Senhor. Começa a arrancar do nosso coração. Começa a arrancar do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Pai, obrigada, Senhor, pela tua presença. Eu queria ler com os irmãos, tá em uma passagem em Mateus, eu vou ler rapidinho aqui, 22, 37. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu vou ler só essa parte, mas na sua casa, se você quiser ler, leia todo o Mateus aí, 22. Mas eu quero só me ater a essa parte que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, de todo o teu coração. Eu não sei você, mas eu muitas vezes me pego amando outras coisas acima de Deus. Às vezes eu fico preocupada com situações, às vezes eu falo assim, puxa, aquela situação não tá legal. E às vezes eu começo a trocar a presença de Deus pelas preocupações. Às vezes eu fico preocupada com família, às vezes eu fico preocupada com pessoas no Brasil, às vezes eu fico preocupada com o financeiro. E aí eu começo a dar lugar para aquilo que eu estou vendo diante dos meus olhos. E essas semanas eu tinha, ainda ouvindo essa palavra aqui, né, sendo ministrada por essa palavra, eu vi um especialista falando assim que a gente só consegue andar reto por conta dos nossos olhos, que nossos olhos vai alinhando, né, o nosso caminho. Os nossos olhos, eles fazem com que a gente ande em linha reta. Se eu for daqui até lá no fundo, onde está as garrafas, eu só consigo andar retinho, porque 70% da minha visão, ela me ajuda a chegar lá. Depois tem 10% da audição e mais 10% da parte dos ouvidos e tal. Mas eu achei muito interessante, se 70% são os meus olhos, então é muito importante a gente ter em mente que os nossos olhos têm que estar, na verdade não é nem 70%, é 100% em Deus. Mas é muito por cento mesmo. Se tiver uma porcentagem maior que essa, né, a gente usa muito a porcentagem até 100%, né? Mas, pegando essa palavra de Mateus 22, falando que a gente tem que amar o Senhor de todo o coração, e usando da ciência que diz que a gente, né, para andar reto, a gente usa 70%, né? Faz a gente ficar retinho ali. São os nossos olhos que fazem a gente andar retinho. Então, eu queria dizer para os irmãos, para vocês, assim, ó, coloca seus olhos em Deus mais do que nunca. Porque vai chegar tempos assim que a gente, mais do que nunca, vai precisar focar só em Deus. E a gente falando assim, é tão normal, né? Todo mundo sabe que tem que focar em Deus, né? Todo mundo sabe que tem que olhar para Deus. Mas todo mundo sabe também, vamos falar realidade, que a gente não foca em Deus, né? A gente fala, sabe aquelas coisas bonitas que a gente, aquelas frases, né? A gente focar em Deus, olhar para o Senhor. Ok, legal. Mas quem que olha 100% para Deus, ou que seja 70%? Às vezes a gente não olha nem 10%, a gente então faz aquela oração rápida do café da manhã ou da noite. Ai, Deus me abençoe meu dia, amém. Sabe aquela coisa assim? Mas durante o dia, durante as situações, vamos focar cada vez mais no Senhor, amém? Queria estar orando aqui também, a gente tem o costume de orar pelos visitantes, pelas pessoas que passaram pelas células, pessoas que passaram por churrascos aqui, por vários eventos que a gente fez, evangelismo. E ali no fundo a gente tem esse cartãozinho aqui. Se você não tem, você pode pegar, é grátis. Tá cobrando isso aqui? É grátis ainda? Então, se você quiser pagar acima de 20 mil, tá ok. Tá, então, se você não quiser pagar 20 mil, pode pegar de graça, tá? Então é de graça, olha só. Olha a palavra mágica, grátis. Tá? Então você pega um cartãozinho desse, escreve um monte de nome, um monte de gente que você conhece, que você sabe que precisa de Deus, precisa de uma oração. Até aquele um que fala assim, não, eu tenho Deus no meu coração. Já viu esse? Às vezes é o que mais precisa, né? Que tá durão, né? Eu já tenho Deus no meu coração. Se você não tem um cartão desse, você pega ali no fundo e escreve o nome. Se você agora, não tenho um cartão agora, então não vou participar da oração, vai. A gente vai começar a orar agora. E aí você vai colocando aí, diante do Senhor, o nome das pessoas. Assim, que você for lembrando, que Deus já coloca no teu coração. Enquanto eu estou falando aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está colocando pessoas aí na sua mente. Porque sempre quando a gente começa essa parte de intercessão, Deus começa a lembrar até pessoas que a gente nem conversa mais. Então é o momento que a gente vai estar intercedendo. Gostaria de chamar o Alberto. Você faz aqui a intercessão? Negar este massa. Ele vai estar puxando essa intercessão. E a gente
Ele vai estar orando aqui pelas pessoas, né, que ele conhece, né, geral, não precisa, se você quiser falar o nome, né, às vezes eu falo o nome, às vezes eu não falo, é o que Deus colocar no teu coração. E a gente vai orando pelos nossos, tá? Não precisa você só concordar com a oração dele, não. Tem pessoas que Anselmo conhece, vocês conhecem, que ele não conhece, né? Então, vocês colocam o nome dos seus amigos aí em oração, hein? Fechar nossos olhos, orar por essas pessoas que estão no nosso coração. Porque se está nessa lista, está no nosso coração, né? Então, fechamos nossos olhos e oramos. Soberano e amado Deus, amantíssimo Pai, Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, colocamos perante a Ti, Senhor, essas pessoas que a gente colocamos um simples pedaço de papel, mas Tu conhece aquilo que está dentro de nós, do nosso coração. Se elas estão aqui, Senhor Jesus, nesse papel, porque veio o desejo do nosso coração, e eu creio que o Senhor é o que sonda aquilo que está dentro de nós. Senhor, entregue em Suas mãos a minha família, os meus filhos, a família de cada um que está aqui neste lugar, Senhor Jesus. Também colocamos em oração, Senhor Jesus, a vida dos visitantes que estão aqui hoje, Senhor Jesus. O Senhor venha abençoar a família deles também. O Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, a todos os pedidos que estamos colocando diante de Ti nessa noite. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu creio, Senhor Jesus, que nesse momento o Senhor está visitando a cada um dessas pessoas. O Senhor é o Deus de maravilhas. Eu conheço Seus milagres. Eu conheço, Deus. Eu sei que o Senhor tudo pode. O Senhor já curou meu irmão de câncer. Eu sei que Tu pode. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Por isso que colocamos diante de Ti, Senhor, todas essas vidas. Não sei como eles estão nesse momento, mas Tu sabes. Levanta, liberta, faz conforme a Sua vontade. Não só na minha vida, como na vida de todos que estão aqui em oração. Em nome de Jesus, é o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém. Preparai-vos um lugar, eu verei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, os guardarei os meus mandamentos e rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos
Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder
Mas já acabou? Oh, isso. Acabou. Meu Deus. Pai do Senhor, amém? Glória a Deus. Puxa, nem esperava que acabasse tão rápido assim, né? É, não? Glória a Deus. Que bênção. Irmãos, bom, eu tenho alguns avisos para dar aqui, né? Primeiramente, né? Sejam bem-vindos, tá? Como é que é o seu nome? Mariane? Como é que você falou que era o nome dela? Então, deixa pra lá. Olha, a gente estava tão ansioso esperando por você ontem, mas deixa pra lá. Depois a gente conversa, né? Já compliquei isso. Você visse os olhos desse homem desse tamanho olhando pra mim agora. É, né? Lá do lado de fora, né? Ai, ai, ai. Bom, sejam bem-vindos, né? Esse culto da noite aqui, né? A gente tem o culto de manhã, ok? Às vezes algumas pessoas vêm de manhã aqui à noite, né? Hoje o pessoal estava corrido, né? Só a gente que fica aqui igual guerreiro, né, Betão? Eita, nós, né? Mas tem sido legal, pelo menos assim, é cansativo, mas é muito gostoso, tá? Eu vou passar alguns avisos para vocês, só para manter vocês informados com algumas coisas que nós estamos fazendo aqui, tá certo? Então, né, como eu falei, temos um culto da manhã e esse daqui à noite, tá? A gente está procurando manter os cultos, vamos dizer assim, nesse formato meio que separado, até porque a gente está começando. E tem poucas pessoas vindo na igreja, tem algumas pessoas que estão assistindo de casa devido ao coronavírus, né? Outras pessoas ainda estão, né, naquela inconstância, às vezes vem, às vezes não vem. Né? Então, por enquanto, a gente está começando assim, porque tem pessoas que falam assim para mim, mas a gente pode ir no culto da noite, não pode ir. Eu falo, olha, gente, quem sou eu para proibir, né? Mas a minha intenção é a gente poder consolidar as coisas, porque às vezes a gente acaba colocando assim, essa semana eu vou à noite, na semana que vem eu vou de manhã, aí depois eu vou à noite, aí fica naquela, quando der eu vou. Mas aí acaba desestabilizando, desestruturando, principalmente nesse tempo que tem poucas pessoas. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos manter o culto da manhã, e aí quem quiser vir à noite a mais, para receber uma a mais, você pode vir. Né? E enquanto isso, o Anselmo, a Larissa e os demais trabalham aí no culto da noite. Não é verdade? Então, por essa razão, a gente está fazendo o culto da noite, tem sido bênção. Né? Eu não tenho nenhuma ansiedade com quantidade de pessoas, tá, gente? Eu acho assim, se tem uma pessoa para a gente pregar, a gente vai pregar. Entendeu? Assim como se tivesse 1000, tivesse 10.000, não tem problema. O importante é levar a palavra de Deus para aqueles que precisam, né? Então, fora isso, tem a célula de sábado, né, lá na casa do Anselmo, e também, desculpe, vai começar a célula lá na casa do Edson e da Kemi a partir de maio, ok? E aí o que acontece? A gente costuma investir nas células com o propósito de trazer pessoas novas, né, de poder convidar uma pessoa que talvez tenha uma certa barreira de ir na igreja. Então a célula, eu costumo ver a célula como uma grande estratégia para poder apresentar o evangelho de uma forma bem simples. Ainda que a gente mantenha assim como é que eu posso dizer, um ambiente mais tranquilo, né? Por exemplo, você não precisa chegar aqui, colocar terno e gravata e tal, pode até tocar sentado. Então, né, irmão, né? Então, mas mesmo assim, quando você fala para as pessoas, né, você não quer ir na igreja, a pessoa já cria aquele estereótipo, né? Então, assim, eu vejo que as células, para poder levar a pessoa até conhecer Jesus, num ambiente agradável, é uma grande estratégia. Então, assim, eu quero contar com vocês tanto na participação da célula, porque a gente é edificado também, como também convidar uma pessoa. Né? Convide alguém para poder conhecer Jesus. Veja bem, a visão que nós adotamos aqui é a visão de pregar o evangelho. A gente não tem nenhuma segunda intenção com isso. Se a igreja vai encher ou não, isso daí está na mão de Cristo. A igreja não é minha, a igreja é dele. A gente não está aqui para levantar uma placa de igreja. Eu brinco com o pessoal aqui, a placa de igreja é tão importante que ela fica do lado de fora da igreja. Vocês percebem? Então, assim, a gente precisa ter um nome, não é verdade? Mas eu sei que para Jesus não existe várias igrejas, é uma igreja só. Então, o nosso propósito é só pregar o evangelho e levar Jesus para as pessoas. Se você também acredita nisso, por favor, nos ajude a levar mais pessoas para Cristo. Porque realmente a seara é muito grande, pouquíssimos são os ceifeiros. E a gente precisa de ajuda.
eu preciso de ajuda, os outros pastores dessa nação precisam de ajuda para pregar o evangelho. E quanto mais gente convidando, mais oportunidade de salvação vai ter, tá certo? Por isso a gente faz a célula. Nas quartas-feiras, nós temos um trabalho online de discipulado. Eu tenho falado assim, ó, se você deseja crescer espiritualmente, se você deseja partir para um outro nível de vida com Deus e quiser participar desse discipulado, aí eu posso pegar o seu nome e colocar aqui no nosso grupo e você participa. É quarta-feira, 9 horas da noite. É das 9 às 10 sempre, né? Eu acho mais ou menos isso, 10, 10 e meia, né? Então, qual que é o propósito desse? É para trazer crescimento espiritual. Então, assim, ali a gente trata do arroz e feijão, ali tem os princípios, tem as coisas que a gente conversa, não é uma questão somente de ouvir, mas é de conversar e compartilhar. Muitas vezes a pessoa ela tem uma opinião diferente, ela tem uma visão diferente, e a gente quer ouvir você, entendeu? E dentro disso, buscando na palavra de Deus, a gente vai se lapidando. Então, se você quiser participar desse discipulado, se você quer crescer espiritualmente, só você me informar que eu coloco o seu nome lá. Fora isso, também nas sextas-feiras, todas as sextas-feiras nós temos das 11h30 à meia-noite e meia uma oração aqui. A gente faz um tempo de oração aqui na igreja. E na última sexta-feira do mês, a gente faz a oração no monte, a vigília no monte. Então, se você gosta de orar no monte, se você já foi orar no monte alguma vez, se você já viu e quer ver de novo o matinho pegar fogo, né, o passarinho falar, sei lá quais são as experiências que você teve, né? Então, na última sexta-feira do mês, a gente está indo no monte orar. Né? Eu falo brincando, mas é sério, essas coisas acontecem, tá, irmãos? Né? Quando a gente chegou aqui, um irmão nos convidou, né, para ir orar lá no monte, e ele falou, não, ali o mato ele brilha e tal, e eu já vi essas coisas acontecendo, mas a gente foi lá e realmente aconteceu. Né? Então, assim, foi uma grande experiência para cada um de nós, mas o que a gente tem visto Deus fazer nessas orações do monte é realmente moldar o nosso coração. A gente vai lá de um jeito e sai de lá diferente. Né? Então, se você deseja, né, na última sexta-feira do mês, estaremos indo para lá. É o mesmo horário, a gente chega lá às 11h30, e aí, assim, a gente não pode garantir que vai acabar meia-noite e meia, né, irmão? Porque o que Deus começa a fazer, quando você vê, já é 1 hora, 2 horas, mas se você tiver ir embora cedo, não tem problema. É muito fácil de chegar e muito fácil de sair, tá bom? Deixa eu lembrar. Ah, tá. Nesse feriado de maio, devido ao início das células, nós estamos com fé no coração. Que vai ter pessoas, convidados, mesmo aqueles que não vão, mas a gente convida. E a gente vai fazer uma comunhão que vai ser aqui na igreja, certo? Num domingo, depois do culto da manhã. Né? E a nossa ideia é cada um trazer um pratinho de alguma coisa para a gente poder ter a oportunidade de conhecer pessoas novas. Okay? Chamar essas pessoas da célula, chamar os nossos amigos, para fazer uma comunhão com eles, conversar, quebrar o gelo. Então, eu gostaria muito que todos participassem. Né? Se for possível para você, vai ser, se eu não me engano, no dia 2 de maio. Se houver alguma alteração, eu aviso. Né? Nesse dia 2 de maio, a gente vai estar aqui depois do culto e fazer essa comunhão. E você pode convidar pessoas, ok? A gente a gente precisa até fazer um churrasquinho, né? Oi? É domingo. Bom, na verdade, assim, eu estou pré-marcando. Se por um acaso, para muitas pessoas ficar difícil, ainda tem a segunda, terça e quarta, que é feriado, né? Então a gente poderia remarcar. Eu pensei em fazer um churrasquinho, mas na situação que está agora, imagine só, todo mundo se precavendo e a gente queimando carne aí do lado, né? Pode ser meio complicado, né? Não sei, talvez as pessoas peguem mal, né? Então, como a gente não quer nada disso, né? Então eu pensei assim, olha, a nossa igreja não é grande, ok? Aqui, pode ver, temos 6, 10 pessoas aqui. No culto da manhã é mais ou menos isso, 10 para 15. Então, se tiver, vamos ter ali umas 25, 30 pessoas nesse salão. Não vai ser uma coisa de muita quantidade de gente, ok? É só mesmo para a gente poder se enturmar, se conhecer, tirar um tempinho junto. Né? Teve pessoas, por exemplo, que não conhecem vocês ainda, né? Então seria bom a gente estar junto. E vocês menos ainda, né? Estão se conhecendo agora. Mas então seria uma grande oportunidade, tanto para a gente quebrar o gelo entre nós, como também convidar pessoas. Então, se você puder e quiser, está super convidado, tá? Em agosto, nós vamos ter mais uma questão. Não seria um evento. Você já ouviu falar do Encontro com Deus? Não sei vocês que já cuidaram de célula, trabalharam com célula, né? A gente tem um cuidado muito grande na questão de cuidado da alma, cuidado do coração, certo? E aí o que acontece? Nós fazemos um retiro chamado Restart, que seria esse encontro com Deus. É um retiro de 2 dias, que o objetivo dele é curar o nosso coração e nos capacitar para vivermos uma vida realmente em abundância com Deus. Por quê? Muitas pessoas, inclusive eu, às vezes temos muitas dificuldades de nos entregar para Deus devido a coisas que a gente carrega no coração.
No meu caso, por exemplo, quando eu me converti, eu doido para fazer a obra de Deus, 1 ano de crente, 6 meses de crente, né, batizado com o Espírito Santo, aquela coisa toda, porém, não conseguia me manter, era um passo para frente e 2 para trás. Consegui fazer uma coisinha na igreja e, de repente, uma queda, um tropeço, e nunca conseguia ser constante. E aí, um dia me falaram, você já foi no encontro? Você já foi curado? Você precisa ver o que Deus pode fazer no teu coração. E eu fui. No caso desse que eu participei, foram 3 dias. Mas ali, Deus, ele curou a minha vida. Por exemplo, eu tinha uma barreira com meu pai, tinha uma ferida na alma com meu pai. Eu não perdoava meu pai de jeito nenhum. Fiquei 3 anos sem falar com meu pai. E assim, para mim era normal, era do mundo, não sabia como é que funcionavam as coisas, mas ali Deus curou meu coração. E aquilo ali foi a chave para a mudança da minha vida. Talvez, se não tivesse passado por esse encontro, eu nem estaria aqui hoje. Então a gente vai fazer isso em agosto, estou procurando ali um local, mas a gente vai fazer isso em agosto. Se você quiser participar, por favor, me informe. Né? Vai ter um custo, porque precisa alugar local, vai ter refeição, aquela coisa toda. A gente está procurando um lugar que seja barato para minimizar. Porém, eu aconselho a todos participarem, porque realmente é muito bom, tá? Então, basicamente, sim, são esses os avisos que eu tenho, né? Eu acho importante a gente informar sobre tudo que está acontecendo, porque nós não estamos aqui somente ocupando espaço, nem eu e nem vocês. Nós temos um objetivo, mas para a gente poder alcançar esse objetivo, a gente precisa ter uma estrutura, entende? Por essa razão, assim, que eu acho importante informar para vocês quais são os passos que nós estamos tomando, por que da célula, por que do encontro, né? E é claro, a gente espera que todos participem. Tá bom? Hoje eu não tenho ajudante? Irmãos, vamos ofertar? Antes de ofertar, eu quero falar mais uma coisinha aqui a respeito desse momento aqui. Eu tenho um ajudante, Benjamin. Benjamin aqui, ele é quase um Severino. Ele toca, você viu? Ele toca, ele tira oferta. Irmãos, olha só, antes de você trazer aqui a sua oferta, se você quiser, deixa eu falar o que eu penso sobre a oferta, sobre o dízimo. Veja bem, eu não consigo encontrar na Bíblia um versículo que diga que o dízimo e a oferta são obrigatórios. Não consigo. Né? Eu procurei entender de várias maneiras e não consigo encontrar. Então, assim, às vezes, eu já ouvi muito a respeito do dízimo. Se eu não trouxesse o dízimo na casa do Senhor, eu estaria roubando a Deus, e aí, aquela coisa toda. Já ouvi falar muito sobre a oferta, já vi muitas manipulações. E eu vi, assim, que nada disso é saudável. Por exemplo, se eu me guiar pelo dízimo, se eu não der o dízimo, eu estou roubando a Deus, como eu posso saber se eu estou trazendo ele com alegria? Não é verdade? Porque a Bíblia fala, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Entendeu? Então, puxa vida, naquele dia, vamos supor, se eu creio que o dízimo, se eu deixar de dar o dízimo, eu sou condenado ao inferno, naquele dia eu preciso dar o dízimo. Por quê? Não, porque eu não quero ser condenado. Mas ao mesmo tempo estou dando com alegria. Não, mas peraí, se eu não quero ser condenado, então é medo, não é alegria. Então eu não consigo encontrar, irmãos. Resumindo, é isso. Eu não consigo encontrar uma resposta. O que eu penso? Eu penso o seguinte, olha, a Bíblia fala sobre a questão dos benefícios que eu tenho. Quando fala assim, trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, isso daí é óbvio, né? Isso daqui se mantém com o quê? Não é com oração, é com dinheiro. Não é verdade? Quem que paga a conta aqui em coração? Me ensina. Me ensina, por favor. É com dinheiro. Por isso que ele fala, traga todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na casa. Só que ele fala, faça prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus e vos dar uma bênção tal que vos advenha maior abastança. E ele diz ali que vai repreender o devorador e vai abençoar isso, aquilo. Então a gente sabe que existe uma promessa para quem é dizimista. Existe uma promessa para quem é ofertante. Não fala assim, que quando você dá 30, 60, 100 vezes mais você pode receber? E tantas outras bênçãos que você tem quando você é ofertante? Tem também. Tem até a maneira de se ofertar. Né? Está tudo ali na Bíblia. Então, assim, resumindo tudo, eu sempre sigo o meu coração do seguinte. Primeiro, eu sou generoso, porque Deus quer que eu seja generoso. Segundo, porque eu reconheço que é necessário para a casa do Senhor. E terceiro, por causa que, eu sei que eu vou ter a recompensa daquilo. Entendeu? E dessa forma, também eu agrado a Deus. Mas não é obrigatório. Então, por que eu estou falando isso com vocês? Primeiro, se você quiser ofertar, ou se você quiser dizimar, você pode vir e fazer isso. E se você não quiser, não tem problema nenhum, gente. Fica tranquilo aí no seu lugar, tá bom? Tá? Mas se você for fazer, faça realmente na liberdade do seu coração, adorando a Deus com isso e em tranquilidade. Tá certo?
Ninguém aqui vai ficar olhando torto para você. E se olhar torto para você, você me avisa. Tá? Ninguém aqui vai ficar olhando se você vai levantar do seu lugar para ofertar, para dizimar. Ninguém aqui vai ficar contando se tem o envelope lá. Não vai, gente. Não vai. Porque tudo tem que ser feito assim, de coração para Deus. Amém? Então, se você quiser agora, depois que eu preguei sobre tudo isso, sai do seu lugar, tá bem? Minha carteira está aqui no meu bolso, eu pego. Deus, muito obrigado, Senhor, pela generosidade do teu povo. Deus, obrigado, Senhor, por esse dinheiro que vai realmente ajudar a poder manter, Senhor Deus, as despesas da tua casa. Eu creio, Senhor Deus, que tu tem algo maravilhoso preparado, não só para a igreja, mas para o teu povo aqui, Deus. Eu peço, por favor, Senhor, abençoa a vida de cada um. Talvez alguém está passando aqui por uma dificuldade financeira, por um momento de prova, mas eu creio que o Senhor é o provedor de todos, mesmo aquele que não pode ofertar, porque o Senhor não faz distinção de pessoas. Por favor, abençoa a vida deles, que o Senhor possa trazer, ó Deus, a bênção, possa trazer a provisão, que ninguém aqui sinta falta de nada, que todos possam ter, Deus, sua vida provida pelo Senhor. E eu peço por esse dinheiro, que esse dinheiro seja usado, Deus, na tua obra, para poder abençoar o órfão, a viúva, o missionário no campo, e para aliviar os perdidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está pensando aí? Hein? Você vai fazer um piquenique bem aí? Amém? Irmãos, vamos pregar? Vamos? Já dei aviso, já fiz oferta. Eu acho que está na hora de pregar, né? Amém. Pega aí a sua Bíblia um pouquinho. Abra lá em Lucas 15. Lucas 15, versículo 11. Uma passagem muito conhecida também. Lucas 15, versículo 11. Que fala a história de dois jovens, vamos dizer assim. E de um pai. E aí, você vai parar de desfilar aqui no meio ou não vai? Quem é o pai dessa criança? Por favor. Né? Então. Tá aceitando? Você não quer dar, não? Pode, não pode? Aí, ó. Ontem ela queria dar o outro. Cadê o outro? Já tá aí. Ai, Jesus. Salarista. Dá, né? É verdade, salarista. Ai, gente. Você que está pela internet, Deus te abençoe. Fica conosco. Eu tinha até esquecido da internet. Bom, Lucas 15, 11. Uma passagem super conhecida, né? Vou ler aqui com vocês acompanham, tá? Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente ou dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o. Comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo, quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo.
Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu não sei, eu não sabia até então o porquê que eu ia pregar sobre isso. Eu quero ser bem honesto com você, eu não sou do tipo irresponsável que não prepara uma ministração, tá? Eu quero deixar claro isso, ok? Eu preparo, eu leio, eu oro, eu clamo, e eu não sabia o porquê que eu ia ministrar sobre isso. E Deus colocando ao meu coração, eu até desviei desse assunto aqui, e eu queria falar uma outra coisa que eu estava pensando desde manhã, né? Porque de manhã é uma coisa totalmente diferente, uma pregação totalmente diferente. E eu fiquei ali, e Deus aqui durante o louvor, por isso que eu estava até em outra dimensão, porque o Senhor estava falando comigo: é isso que eu quero que você fale, é isso que eu quero que você fale, é isso que eu quero que você fale. E eu fiquei pensando: Deus, mas eu acho que não vai ter ninguém que eu possa dizer que está desviado. Deus, eu quero pregar outra coisa, eu quero pregar posicionamento, unção, eu quero pregar que, tipo assim, é tempo da gente cumprir o nosso chamado. E aí foi onde Deus me trouxe uma frase, ele falou assim: ninguém consegue cumprir chamado se não tiver a sua identidade de filho firmada. E aí eu parei tudo, eu falei assim: agora eu entendi o que o Senhor quer falar. Porque aqui a gente tem a história de 2 jovens, né? O filho que foi embora e voltou, e o filho que nunca saiu da casa do pai. A gente tem um pai que você vê, que pai sábio, que pai misericordioso, não é verdade? Eu olho para esse pai e falo: puxa, eu queria ser 10% do que ele é. Porque quando o filho quis ir, deixou ele ir. Quando o filho voltou, o recebeu e restituiu. E quando o outro reclamou, ele ainda foi sábio em simplesmente falar: tudo que é meu é teu. Então eu fico analisando aqui essa história e eu vejo aqui que nós não estamos falando somente de 2 pessoas, mas estamos falando de 2 situações. Estamos falando de 2 ambientes diferentes. Estamos falando de 2 coisas que acontecem de forma comum na igreja e na nossa vida. É ou não é verdade? Existe o filho pródigo, o filho mais novo, que se revolta talvez com a situação, que quer curtir a coisa lá fora, que quer ver como é que funciona. E ele vai, e ele se arrebenta. Por que eu falo que ele se arrebenta? Porque aqui está falando que ele queria comer as alfarrobas, mas ninguém dava nada, nem alfarroba dava para ele. Você está entendendo que absurdo que é? Ou seja, ele viveu uma vida, ele pensou que ia viver uma vida legal com aquilo que ele tinha na mão, eu acho interessante, ele levou a herança, mas a herança não se recebe só depois que o pai morre, não é verdade? Talvez ali ele até meio que insinuou que: pai, para mim você morreu, me dá aqui a herança. E foi embora. E viveu dissolutamente, irresponsavelmente. Chegou ao ponto de não ter nada para comer, e foi aí que ele caiu em si. Quando eu chego nessa parte, eu sempre lembro da minha vida. Para quem não sabe, eu me converti, e a minha frase, eu falo assim que a minha maneira de conversão, perdão pela palavra, entendam, foi a maneira mais canalha que tem. Por quê? Porque eu estava numa situação muito difícil, e a minha oração foi assim: irmã: Deus, se tu me livrar dessa, eu pego firme. Não, né? Quem olha, eu acho que se eu fosse Deus olhando para mim, eu falo: sem vergonha, né? Agora você quer pegar firme? Depois de tudo que fez, agora você vem com esse papinho pro meu lado? Eu não sei se eu deixaria, sabe? Mas aí Deus respondeu a minha oração, porque Ele me livrou naquele mesmo momento. Não foi assim, me livrou num período, não. Naquela hora que eu fiz aquela oração, Ele me livrou de um mal. E eu saí daquela situação pensando assim: não pode ser coincidência. Aconteceu alguma coisa aqui. Ele respondeu a minha oração. E aquilo me constrangeu para cumprir a minha parte. Vocês entendem? Porque eu fiquei pensando: não é possível que tenha sido tanta coincidência. Foi Deus que fez alguma coisa. E aí eu peguei e saí de dentro. Eu estava dentro de uma delegacia, eu ia ser preso. E eu saí de dentro da delegacia pensando assim: foi Deus, eu vou ter que fazer a minha parte. Aí no domingo seguinte eu estava na igreja. E aí estava na igreja,
E eu estava me posicionando com Deus, e a partir daquele dia eu não saí mais da presença de Deus. Sabe? Toda vez que eu chego nessa parte, eu lembro desse dia. Porque aí ele pensou. Porque ele não pensou no amor do pai. Ele não pensou no carinho do pai. Mas ele pensou no quê? Os trabalhadores do meu pai têm pão para comer e eu não tenho nada. Às vezes, Deus usa de circunstâncias, sim, para a gente poder voltar para Ele. Às vezes, Ele permite que a gente entre no deserto. Às vezes, Ele permite que a gente passe por aflições, por apertos, para a gente poder olhar de volta para Ele. Porque se não for assim, a gente não olha. Você já ouviu aquela frase bem comum que fala assim que é só no fundo do poço que você olha para Deus? Por quê? Porque é o único lugar que você pode olhar para cima. Não tem outro lugar para olhar. No fundo do poço você só pode olhar para cima. Enquanto a gente não chega no fundo do poço, tem lugar ainda para olhar, tem um lugar para chegar. Mas chegou no fundo do poço, só dá para olhar para cima. Então, eu vejo que, às vezes, as pessoas elas precisam chegar nisso para que elas possam olhar para Deus. Mas Deus, Ele está disposto a nos aceitar. Por quê? Porque foi Ele que criou essa situação. Então, eu não sei o que vocês estão passando. Eu não sei se talvez, alguns de vocês, não sei mesmo, tá? Estou falando aqui, eu não sei. Mas se algum de vocês estiver passando por essa situação de um filho pródigo, que talvez está no fundo do poço, que talvez está ali, sabe, meio que de forma figurada, né, com vontade de comer a comida dos porcos, deixa eu te falar uma coisa, tem um Deus que te ama. Tem um Deus que quer você. E tem um Deus que está disposto a deixar de lado todas as coisas por amor a você. Tem um Deus que não se importa com aquilo que você fez de errado. Ele não se importa com o seu passado. Ele quer só que você volte. E sabe, gente, esse jovem aqui, ele tomou a decisão mais certa da vida dele. Porque ele pensou, poxa, os trabalhadores do meu pai comem, então eu vou voltar para lá. Mas ele não voltou de qualquer jeito. E é isso que eu acho tremendo que nós devemos aprender. A Bíblia, ela é sempre muito instrutiva. Ela é muito pedagógica. Por quê? Por causa que quando você vê acontecendo uma situação, existe uma instrução de como fazer. Aqui está falando assim, ó, ele fala assim, ó, vou me levantar, vou ter com meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como de um dos seus empregados. Aí a Bíblia fala que ele foi e fez exatamente isso, não foi? É interessante. Às vezes a gente fica procurando instrução quando a Bíblia já nos dá. Olha só, quantos de nós que já somos crentes há tanto tempo, a gente fala sobre o primeiro amor? Quero voltar ao primeiro amor, quero voltar ao primeiro amor, quero voltar ao primeiro amor. Aí a gente sente, eu esfriei, eu preciso voltar ao primeiro amor. Não é mesmo? Aí o que você faz para voltar ao primeiro amor? Aí você pensa, eu vou orar e o meu coração vai começar a pegar fogo de novo, eu vou ter aquele ânimo de novo, de fazer a obra de Deus de novo, de fazer as coisas de Deus de novo, e aí eu voltei ao primeiro amor. Aí a gente vai tentando as nossas mandigas espirituais, mandiga cristã. Aí você pega e faz de novo alguma coisa, e você faz algum ritual para você voltar ao primeiro amor. E não tem nada a ver. Se você pegar a Bíblia, aonde que fala sobre o primeiro amor? Apocalipse 2. E lá em Apocalipse 2 fala como voltar ao primeiro amor. Por causa que ele fala assim, ó, tenho porém contra ti, que você deixou o primeiro amor. Aí ele fala, lembra de onde você caiu, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Está ali escrito. Está simples. Aí você tem que fazer o quê? Eu tenho que fazer as primeiras obras. Eu me arrependo e volto a fazer. Qual que eram as primeiras obras que a gente fazia? Eu lembro que eu ia na igreja. Era a primeira obra. Não é verdade? Então o que eu tenho que fazer, irmãos? Eu sei que vocês são inteligentes. Voltar a ir na igreja. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você lembra o que você fazia? Eu lembro. Eu me envolvia com as coisas da igreja. Eu também lembro que eu comecei a orar. Eu comecei a ler a Bíblia. No começo foi pouquinho, mas depois foi aumentando. E eu lembro que quando eu estava no auge do fogo de Deus, eu era aquele cara que tirava 2 horas por dia de oração, jejuava 3 vezes por semana, e não sei o quê, e tal. Eu quero voltar nisso. Pois é, volta a praticar as primeiras obras. É simples. Está ali, está escrito. Por que a gente não faz, então? Muitas vezes a gente não faz, porque a palavra que sai da nossa boca de falar, quero voltar ao primeiro amor, é mentira. Eu tenho preguiça de voltar ao primeiro amor. Tá bom assim. Só um pouquinho aqui, uma coisinha ali. Tá bom. Já estou acostumado com a cadeira, então é normal eu sentar num culto, assistir uma palavra boa.
eu volto para casa bem, aí na semana que vem eu venho receber outra palavra, e vai ficando tudo bem. Só que aí vai chegar um momento que você vai precisar do fogo do primeiro amor e não vai ter. E é nessa hora que eu costumo dizer que o inimigo vem e nos leva. Porque aquilo que nos segurava era o primeiro amor. E por não ter o primeiro amor, qualquer vento que bate, a gente cai. Não é verdade? Olha só, você sabe que a gente tem uma coisa que a gente precisa parar. Eu falei isso acho que no culto passado ou retrasado. A gente precisa parar com um vício. Nós cristãos temos um vício. Eu não sei vocês, mas eu tive muito isso e eu ainda estou me desintoxicando. E é o vício do culto. Como assim o vício do culto? Deixa eu explicar. É assim, ó. Você todo domingo você vai na igreja. Então você vai na igreja e você vai esperando receber uma palavra. Quem não espera receber uma palavra? Todo mundo espera. Eu espero que você espere receber uma palavra. Todo mundo tem que esperar algo de Deus. A gente vem, a gente ora, Deus fala comigo, Deus, eu estou indo no culto, não é à toa. Eu queria que o Senhor ministrasse no meu coração. E a gente vem, e a gente recebe aquela palavra poderosa. E aí o seu coração ele é aliviado, porque você recebeu uma palavra, e você volta para sua casa com aquela palavra no coração. E aí naquela semana acontece uma série de problemas, situações, e quando você volta no domingo de novo, você espera receber outra palavra para te aliviar de novo. E aí você recebe outra palavra, porque Deus é fiel. Porque Deus, ele nos ama, porque Deus, ele se atenta às nossas aflições. E ele te dá uma palavra e você fica bem de novo, você volta para sua casa. Só que na outra semana você está vindo de novo por outra palavra. E se passam dias, meses, anos, e a gente está assim, viciado em culto para receber uma palavra para aliviar o nosso coração. Não tem alguma coisa estranha? É igual você usar cocaína. É igual você usar maconha. Você está ali aflito e você precisa de alguma coisa para relaxar. Aí você usa uma cocaína. Aí te alivia, mas daqui a pouco você precisa de novo, aí você toma de novo, e você vai vivendo dia após dia viciado naquilo, mas sem, contudo, melhorar. O que está precisando, então? Talvez está precisando eu despertar para a instrução bíblica de como sim viver uma vida de você vir no culto não para receber somente, mas para você ser ativado para viver lá fora o que você precisa viver. E nós estamos semana após semana somente vindo no culto para poder receber um alívio. Não é isso que Deus quer. Deus deseja que nós sejamos pessoas que saibamos viver o primeiro amor dia após dia. Eu falei de manhã, talvez seja por isso que existam tantas pessoas dependentes de homens na igreja. Tantas pessoas que se ninguém colocar a mão na tua cabeça para te abençoar, você não se sente abençoado. Tantas pessoas que dependem de uma palavra de motivação. E se ela não tiver essa palavra de motivação, ela não vai para lugar nenhum. Você concorda? O que nós precisamos fazer então? Não estou falando aqui que você não precisa ter pessoas de Deus que cuidem de você ou de mim. Nós precisamos sim. Claro que precisamos. Mas a gente não pode depender somente de palavras para a gente caminhar. A gente precisa buscar em Deus. Então, voltando aqui nessa questão do primeiro amor, está aqui a instrução. E a instrução do filho pródigo está aqui também. Então, quando ele voltou para o pai, ele chegou lá, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai o restaurou. Então, ou seja, ele sabia o que fazer. E aí, por causa disso, ele recebeu o amor do pai. E o amor do pai restaurou a vida dele naquele momento. No momento que ele chegou, que o pai se moveu de íntima compaixão e restaurou a vida dele. Eu costumo brincar com as pessoas, porque eu gosto muito de churrasco, sabe, irmão? Eu gosto muito, eu sempre marco um churrasquinho com o pessoal e tal, eu chamo o pessoal para vir em casa, né? Eu gosto muito de churrasco, porque o churrasco é bíblico. E aqui diz isso, que o cara ele queimou um boi, entendeu? O churrasco é bíblico. Eu creio nisso, irmão. Né? Ele fala aqui, ó, ele matou o boi cevado, o boi gordo. Entendeu? O que ele fez com o boi? Você acha que ele fez shabu-shabu, igual essas carnes aqui no Japão? Não, acho que não. Ele pegou a picanha, a alcatra, pegou tudo e assou, meu amigo. Churrasco é bíblico, né? Não é verdade? Né? E se esse cara aqui era do sul, com certeza fez um churrasco de chão. Então, aqui a gente vê uma pessoa afastada de Deus sendo restaurada. Aqui a gente vê como Deus o recebe. Qual é o princípio do coração de Deus para receber uma pessoa? Deus nunca vai nos julgar. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó, grava no seu coração. Você nunca vai para o final da fila. Você está caminhando aqui com Deus. E aí, por alguma razão, você pega e você desvia, você se afasta. Aí, qual que é a nossa intenção? Agora eu vou voltar para o final da fila. Minha promessa ficou longe. Não mesmo.
O seu lugar está do mesmo jeito que você o deixou. E ele vai te colocar no mesmo lugar. Porque foi isso que ele fez com o menino. O menino saiu, voltou depois. O que ele fez? Deu as vestes novas, colocou a sandália, colocou o anel de autoridade e fez a festa. Ele voltou para o mesmo lugar. Ele nunca deixou de ser filho. Deixa eu te falar uma coisa. Ou para você usar para você, ou para você usar para outro. Uma pessoa desviada, ela pode ser o pródigo, mas ele nunca deixa de ser filho de Deus. Nunca deixamos de ser filhos de Deus. Eu e você nunca vamos deixar de sermos filhos de Deus. Você pode desviar, você pode se arrebentar, você pode nunca mais voltar para Jesus, mas você nunca vai deixar de ser filho de Deus. Nunca. Esse é o título que não se perde. Ou, por exemplo, essa menininha aqui, quando ela crescer, ela vai casar, ela vai ter os filhos dela, vai deixar de ser sua filha? Nunca, né? Nunca, nem se ela quiser. Ela pode falar, você não é mais minha mãe, igual às vezes tem uns rebeldes, né, que faz. Pode falar o que for, nunca vai deixar de ser. Não é mesmo? A gente também nunca deixa de ser filho de Deus. Você pode se afastar, mas você nunca deixa de ser filho. Entenda isso. Para que nunca o inimigo roube a sua identidade. Para que ele nunca venha duvidar de quem você é e você acabe duvidando junto com ele. Amém? Só que tem outro lado da história, gente. E esse outro lado da história que talvez Deus queira que a gente desperte. Tem esse jovem aqui que ele nunca saiu da casa do pai dele. É o jovem exemplar. Trabalhava. Saía todos os dias para trabalhar. Fazia as coisas certinho. Estava ali para cima e para baixo. Talvez o mais novo ficava olhando para ele e pensava, nunca vou ser igual a esse daí. Ele faz tudo que meu pai quer. E talvez por isso, né, que saiu de casa. Tem alguns filhos alguns irmãos mais novos que são assim, na verdade. Eles se espelham nos mais velhos, mas devido a situações, eles acabam criando certas contendas. E aí o que acontece? Quando ele viu essa situação, quando ele viu aquele filho que fez todas as besteiras sendo honrado, ele se indignou contra o pai dele. Ele falou assim, pai, ele ficou bravo, não quis nem entrar. E aí o pai dele foi lá encontrar com ele e falou, pai, esse cara aí, você viu que até a fala é meio grossa, ele falou assim, pai, esse cara aí, ele gastou tudo com prostitutas. Eu te sirvo há tanto tempo, você nunca me deu um cabrito. Né? Meio engraçado isso até, né? Nunca me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. Mas deixa eu te falar uma coisa, aqui está embutido algo. Entendeu? A gente fala aqui do cabrito, porque é engraçado ele cobrar o cabrito. Mas ele estava dizendo assim, ó, eu nunca tive a mesma atenção que o senhor está dando para ele. Eu nunca tive isso. Você sabe que isso é uma das causas de muitas pessoas saírem da igreja. Porque elas se sentem como se nunca tivesse a mesma atenção que determinadas pessoas tiveram. E eu vou falar uma coisa para você que não está aqui embutida nesse versículo, mas eu vou te explicar algo. Pode ser que muitas vezes aconteça essa diferenciação que aconteceu aqui. Você sabe a história de José? José, o sonhador, né? Filho de Jacó, teve lá os outros irmãos, as tribos e tal. E aí os irmãos tacaram José no poço, né? E venderam ele como escravo. E falaram para o pai dele que um bicho tinha comido ele. E aquele pai chegou perto da sua morte pensando que o filho tinha morrido. Vocês entendem isso, né? E aí José foi vendido para o Egito. E lá no Egito Deus honrou ele. Primeiro ele cuidou da prisão. Depois ele cuidou da casa de Potifar. E aí aconteceu aquela situação que a esposa de Potifar tentou pegar ele. Né? E depois ele saiu e ficou preso. E aí depois o copeiro lembrou dele. E ele foi colocado como segundo, né, do Egito. Não é verdade? Como o governador de todas as coisas abaixo de Faraó. Ok? Então a gente sabe que aquele mal resultou em bem. Mas o que acontece? Quem que jogou ele no poço? Os irmãos. Venderam ele como escravo? Os irmãos. Mentiu para os pais? Os irmãos. E tudo aquilo aconteceu dentro do seio familiar. Por que aconteceu? Vou te explicar o porquê. Por causa que Jacó não soube lidar com quem José era. José era o filho da velhice, o queridinho. E ele fazia diferenciação entre irmãos. Deu a túnica mais bonita para José. Todos trabalhando lá, ele falava, José, vai lá ver se seu irmão está trabalhando mesmo. E ele ia lá, como olheiro, né, o X9. Chegava lá, né? Ei, vocês estão trabalhando mesmo? Estava procurando vocês para lá? Eu falava, sai daqui, cara. Vai cuidar da sua vida. Olha lá, vai lá com essa túnica para lá. Entendeu? Quem que foi, entre aspas, o culpado da diferenciação? Foi Jacó. Porque ele não soube lidar com os filhos. Sabe como, voltando no assunto, muitas pessoas saem da igreja por causa dessa diferenciação. Por causa que, às vezes,
Tem pessoas que dão mais valor para aquele que tem mais uma instrumentalidade maior, que canta bem, que dá dízimo, sabia? Tem muito disso. E aquele que não faz muita coisa, aquele, deixa ele para lá. Isso acontece. E nós precisamos tomar muito cuidado como cristãos, para que a gente não carregue isso na nossa vida também. A gente não pode diferenciar coisas, a gente não pode colocar pessoas em destaque por causa do que elas fazem e do que elas têm. E a gente não pode também excluir aqueles que não têm. Porque a Bíblia, a maneira que Deus olha para as pessoas e para a gente é totalmente diferente da gente. Enquanto nós estamos olhando alguém que parece que não dá nada, Deus ele olha para aquela pessoa em especial. Você lembra da história de Rico e Lázaro? Você conhece a história do rico e do Lázaro? O que aconteceu com o rico e Lázaro? O rico era rico. E Lázaro é aquele cara que estava jogado na porta do rico, que a Bíblia fala que os cães lambiam as feridas dele. Ou seja, não tinha nada. Aí um dia, os dois morreram. E foram para o céu. Quer dizer, um foi para o céu, um foi para o seio de Abraão, que foi Lázaro. E o rico foi para onde? Para o inferno. Entendeu? E aí o rico fala aquela história, pelo menos molha a ponta dos dedos para colocar água na minha língua e tal. E aí tem aquela conversa toda de que não tinha como fazer. Eu fico pensando, qual que é o nome do rico? Não tem nome do rico. É rico. Né? Coitado daquele que só é rico. Agora o Lázaro, ele não podia ter nada. Podia ser um mendigo, jogado na porta de alguém. Mas ele estava no seio de Abraão. Olha como a maneira de Deus é diferente. Enquanto a gente olhava para as riquezas, enquanto a gente olhava para as coisas boas que aquele homem usufruía, Deus estava olhando para aquele homem jogado no chão. E Deus deu nome para aquele homem jogado no chão. Deus não deu nome para o rico. Deus deu nome para Lázaro. A gente precisa tomar cuidado para a gente não acabar colocando diferenciação nas coisas. A igreja no Japão precisa tomar cuidado com isso. A igreja no mundo precisa tomar cuidado com isso. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, para aquilo que Deus é. Então, voltando aqui na palavra, o jovem, ele reclamou, Deus, o Senhor, Pai, o Senhor nunca me deu nada. Eu sempre estive aqui. Talvez ele podia ter alguma razão naquilo que ele estava falando. Mas você sabe o que a Bíblia nos ensina nessa passagem? É que ele não se via como filho. E por essa razão, ele não usufruía daquilo que ele tinha nas mãos. E está aqui um ponto que a gente precisa analisar. Nós somos filhos de Deus, pelo menos dizemos que somos filhos de Deus. Um dia, nós permitimos que Jesus entrasse na nossa vida. Um dia nós declaramos com a nossa boca e cremos no nosso coração que Jesus é o Senhor. E a Bíblia diz assim, que a todos que o receberam, que creram no poder do seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Filhos não nascidos da carne nem do sangue, mas de Deus. Então, se você fez isso, eu e você somos filhos de Deus. Mas muitas vezes nós, como filhos, não conseguimos usufruir, viver, nos alegrar daquilo que onde nós estamos, quem nós somos, porque estamos parecidos com esse jovem aqui. Nós trabalhamos para o Senhor, fazemos a obra de Deus, nós estamos ali nos esforçando em todas as coisas, mas nós não vemos resultado do nosso trabalho. E aí, de repente, aparece um pé rapado, entre aspas, que chega e parece que ele abraça, e Deus abraça ele, e você fala, ele chegou agora. E ele está conseguindo tudo que eu ainda não consegui. E muitas pessoas se desanimam no caminho de Deus, porque não veem resultado dos seus trabalhos com Deus. Da sua vida, do seu labor, dos seus esforços. Quantas vezes, irmãos, eu e você, nós nos esforçamos para ir na igreja no domingo, nós vamos lá e ganhamos vidas, ou muitas vezes estamos esforçando em prol de uma obra, e a gente não vê resultado. E quantas vezes que eu e você já paramos por causa disso? Paramos de fazer as coisas que fazíamos por causa do desânimo, porque não vimos resultado. Não é verdade? Quem nunca, né? Com certeza já. Mas aí a questão é, por quê? Talvez porque nós estamos igual este jovem. Estamos na casa do nosso pai, mas nós não conseguimos nos ver como filhos, merecedores e realmente detentores de uma promessa de Deus. Olha só, por causa, claro, do cuidado do ministério, eu acompanhei muitas pessoas e acompanho muitas pessoas. E eu conheço muitos casamentos que se acabaram por causa que, de repente, dentro do casamento, eles se frustraram com aquilo que se surpreenderam no meio do casamento, não tiveram seu coração suprido, estavam dentro do casamento, dentro da igreja, mas o casamento se acabou. E por quê? Por causa que nenhum dos dois conseguia se ver
como filhos de Deus, merecedores de algo. E por quê? Porque nunca tiveram envolvimento com Deus, com a intimidade do Senhor. Nunca tiveram realmente uma vida estruturada na palavra de Deus. Veja bem, meus irmãos, a questão aqui está falando de um pai e de um filho, mas entre nós temos que pensar entre nós como filhos e Deus como pai. E a pergunta é, o quanto de Deus que nós conhecemos? O quanto de Deus que nós temos dentro de nós? Porque é isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Não adianta, você pode vir aqui, a gente pode orar, colocar a mão na sua cabeça, jejuar e aquela coisa toda, e você sair rodopiando pela igreja. Você vai voltar para sua casa e nada vai mudar, enquanto nós não criarmos, construirmos uma base em Deus. Este jovem aqui, o que me mostra nessa passagem, é que ele não conhecia o pai que ele tinha. E esse é o grande problema hoje da igreja. Nós não conhecemos o pai que nós temos. E por que não conhecemos? Porque não desenvolvemos intimidade com ele. Quer ver? Não responda, tá? Não responda. Primeiro vou contar uma história para vocês. Eu estava trabalhando 3 meses de convertido, irmão. 3 meses de convertido. Trabalhando numa linha de produção assim, né? Lá em Haiti. Trabalhava na JTEC, que agora virou... Era Toyota, agora virou JTEC. Eu trabalhava fazendo homocinética. Rodando assim, rodando. Noite inteira rodando. Aí, eu tô lá e o cara perguntou... 3 meses de convertido. Estava ali com Jesus, apaixonadaço. E aí, toda vez que eu rodava, chegava num ponto aqui, eu encontrava com o cara para a gente conversar um pouco. Aí, como é que foi esse final de semana? Foi bem. E você? Não, foi legal, fui para o lugar. E você? Eu fui para a igreja. Quando eu falei que fui para a igreja, ele parou e olhou. Aí ele ficou me esperando. Quando eu parei aqui, ele falou, você foi para a igreja? Eu falei, eu fui. Foi qual igreja? Tal igreja. Mas o que você foi fazer lá? Não, cara, faz 3 meses que eu me converti. Eu tinha toda a alegria de falar que eu me converti. Aí ele começou a trabalhar. Mas vem cá, você se converteu mesmo, assim? Você foi, mas você está vendo fruto da conversão? Claro. Né? Já parei de fumar, já parei de beber, já parei de disso, daquilo outro. E estou indo na igreja todo domingo e está sendo bom para mim. Realmente eu tinha nascido de novo. Realmente eu tinha. Aí daqui a pouco ele chegou falando assim, e deixa eu perguntar, você já leu a Bíblia inteira? Aí eu pensei, né, 3 meses? Não, ainda não. Falei, mas você está lendo a Bíblia? Eu falei, estou de pouquinho em pouquinho. Falei, mas você ainda não leu inteira? Eu falei, não. Aí passou um tempo, aí daqui a pouco ele vem. Ele falou assim, e como você pode dizer que você conhece a Deus se você não lê a Bíblia? Aí aquilo, veio assim um raio na minha cabeça, né? Uma dúvida, uma incerteza. Aí eu continuei trabalhando. Aí eu falei assim, mas só que eu estou aprendendo agora. Eu falei, você pode estar até aprendendo agora. Mas se você não lê a Bíblia, você nunca vai saber se as coisas de Deus são verdade ou mentira. E aí eu continuei trabalhando. E eu até pensei, isso daí é Satanás. Né? Está colocando dúvida no meu coração. Eu continuei trabalhando. E eu peguei, mas por que você está falando isso? Eu falei assim, porque eu já fui crente. E a coisa que era mais importante na vida de um crente, que eu entendo, era ler a Bíblia e orar. E eu saí daquele trabalho transtornado. Porque eu fiquei pensando, puxa, mas o que ele falou é verdade. Mas, poxa, o cara não é crente. Mas ele já foi crente, mas está desviado. Mas parece que ele foi enviado de Satanás para colocar no... E eu saí transtornado. Eu não conseguia dormir pensando naquilo. E eu fui orar. E eu falei, Deus, aqui, afinal, foi o Senhor ou foi Satanás que usou aquele homem? Porque eu não estou entendendo. E Deus não me falou nada naquele momento. Mas eu me dispus a ler a Bíblia. E durante os próximos 3 meses, eu li Gênesis, Êxodo, Número, Levítico. Quando eu cheguei em Número, gente, Levítico, meu Deus do céu, que vontade de pular. Que horrível ler aquilo. Você não entende nada. Mas li com todo, me empenhei. Mas é sério, gente. Pelo amor de Deus. Não, vamos falar a verdade. Quem lê, quem consegue pregar em algum versículo de Números e Levítico, eu quero me dar um autógrafo. Eu sou teu fã, cara. Porque é terrível. Mas li. E depois de 3 meses eu tinha lido a Bíblia inteira. Eu catei assim, cheguei no trabalho, estava lá, falei, terminei de ler a Bíblia hoje. Ele, é? Eu falei, quais versículos você gravou? Eu falei, pô, mano, aí você está pelando, né? Caramba! Falei, cada vez ele falou, não, cara, você não está entendendo. Você sabia que Satanás conhece a Bíblia de capa a capa? Você sabia que ele conhece tudo que está escrito na palavra de Deus, no grego, hebraico, latim? Ele sabe toda a exegese hermenêutica, homilética, de tudo. Ele sabe. Ele falando assim comigo, assim, ele sabe. E você falando para mim que você lê a Bíblia uma vez e você conhece a Deus? Não, cara. Se o inimigo vem e prega para você, você acha que é um pregador tremendo, porque você não conhece a verdade. E ele estava certo. E eu perguntei, por que você está falando tudo isso? Ele falou assim, porque eu não quero que você se torne um crente igual eu. Cara, que tapa na cara. Meu Deus do céu. E a partir daquele dia eu falei, eu preciso ler a palavra.
Eu preciso. E eu comecei a entender os porquês de ler a palavra, de orar. Por causa que o meu pé tem que estar firmado em algum lugar. Não é mesmo? O seu pé tem que estar firmado em algum lugar. Eu estou pregando aqui. Quer ver? Aí vem as perguntas, né? Eu estou pregando aqui. Você sabe se eu estou pregando a verdade? E se eu estou falando aqui alguma coisa que tem nada a ver? E se eu peguei aqui uma outra Bíblia que não é a Bíblia verdadeira? Estou falando para vocês. Vocês só vão saber se você conhecer a palavra de Deus. Então a minha pergunta é, o quanto que você sabe de Deus? O quanto você conhece o Senhor? Porque é isso que vai fazer toda a diferença como filho de Deus. Somente vive uma vida de filho quem conhece o Pai. Porque se você não conhece o Pai, você não consegue viver uma vida de filho. Se os meus filhos não me conhecerem, eles nem abrem a minha geladeira. Agora, olha que interessante. Eles falam com os amiguinhos dele, e o Israel, por exemplo, a Isabela, fala assim, vamos lá na minha casa. A casa não é deles, na verdade, não é mesmo? Não está no nome deles. Está no meu nome. Eles falam, é a minha geladeira, o meu carro, o meu quarto, não é nada deles. Mas é deles porque eles são meus filhos. Então, por eles serem meus filhos, eles conseguem ter uma vida de filho na minha casa. Mas se eles não soubessem quem eu sou, eles não falariam assim. Prova disso que eu tenho, sabe qual que é? Eu tenho uma filha no Brasil, ela tem 22 anos. E aí, eu falo com ela, e eu não tive muito relacionamento com ela, devido a várias situações. E quando eu converso com ela não tem a mesma intimidade que os outros têm. Natural, na verdade, mas não tem a mesma intimidade. Então ela não fala, né, minha casa, meu carro, porque ela não tem. Eu sou pai dela, ela é minha filha, tem o meu nome e tudo, mas não tem a mesma intimidade. Pega isso no seu espírito, irmão. Pega isso no seu espírito. Nós não vivemos o melhor de Deus, porque nós não conhecemos o nosso Pai. E por isso a gente dá tanta cabeçada nesse mundo. Eu quero te falar uma coisa aqui muito séria. Deus, Ele deseja fazer da sua vida uma vida vitoriosa, que você não precise mais dar cabeçada lá fora. Mas para isso acontecer, você precisa estar firmado em algum lugar. E esse lugar é em Deus, no seu Pai. Como eu estava falando de casamentos, muitos casamentos são destruídos porque não tem base bíblica. Entende? Muitos relacionamentos são destruídos porque não estão firmados na palavra. Eu e Raquel, a gente é casado há 14 anos. E o nosso casamento foi quase um contrato. Né? Mas como é que foi esse contrato? Entenda, calma. Antes de você pensar qualquer coisa, deixa eu explicar. Foi assim. Primeiro, quando eu conheci a Raquel, então eu falei assim, Raquel, é o seguinte, eu tenho um chamado de Deus para cumprir. E um dia eu vou para outros lugares, para outros países, vou para a África, vou para a China. E se você for casar comigo, você vai ter que aceitar isso. Você vai querer ir comigo, Raquel? Eu falei, então pensa antes de você aceitar. Segunda coisa, né, depois que a gente casou, aí ela aceitou e tudo, graças a Deus, e a gente casou. Né? No tanto que a gente está aqui hoje, a gente estava em Haiti, 2 anos atrás a gente mudou para cá. Entendeu? E foi assim, ó, da noite para o dia, vamos, porque a gente já tinha combinado antes. E aí o que acontece? Depois que a gente casou, então a gente fez um outro compromisso. Falou assim, ó, casamento, bíblico isso, não existe plano B. Então a gente vai casar e a gente não vai se separar. Não vai se separar. Porque Deus odeia o divórcio. Isso não quer dizer que Ele não permite em certas circunstâncias, mas Ele odeia o divórcio. Então eu falei para ela, nós não temos plano B. Então se a gente vai casar, entenda, você vai casar comigo, isso vai acabar quando nós morrer. Você riu? E é assim. A gente briga, a gente discute, né? Às vezes acontece, né, aquelas cenas, aquelas situações que são às vezes impossíveis de lidar. Mas não tem plano B, a gente tem que se virar para dar conta. Entendeu? Mas por que isso, Toshio? Por quê? Né? Porque e aquele negócio de, como é que é? Gênio diferente, incompatibilidade de gênios. E essas coisas, eu falei, isso não é bíblico. Não é bíblico. Mas só que ele é totalmente diferente de mim. Pensasse nisso antes, Raquel. Agora fecha o olho. Pensasse antes. Por quê? Vou falar uma coisa para vocês que ainda não são casados e que querem casar. Você quer casar, irmã? Deus vai curar teu coração. Deixa eu explicar uma coisa. Aqui não tem resposta para tudo. Deixa eu explicar uma coisa. Casamento é igualzinho comprar carro. Igualzinho comprar carro. Eu vou te explicar.
Vocês que entendem de carro, vocês vão concordar comigo. Primeira coisa é o seguinte: quando você vai comprar um carro, você nunca pode ser levado somente pela lataria. Pode ser um carro lindo, não tem um arranhão, tudo novinho. Quem está rindo? Eu estou falando de carro, irmãos. Carro. Ó, foco, hein? Estou falando de carro. Você nunca pode ir pela lataria, porque o motor pode estar todo destruído. É ou não é verdade? Vocês que entendem de carro? Aí você compra lá a Ferrari, lindona. Aí você liga e não pega. O que adiantou? Né? Não, ainda, pelo menos se tivesse motor, porque às vezes nem motor não tem. Você vai ter dor de cabeça, porque não vai funcionar. Aí você vai comprar o carro e você tem que olhar o motor, você tem que ver se ele vai conseguir atender a tua necessidade de locomoção. Não é verdade? Você tem que ver se ele está com o chaquém feito, você tem que ver se o imposto está pago, você tem que ver se as rodas estão certinho, qual é a quilometragem, o ano. Tudo isso você vê antes de comprar o carro, porque depois que comprou já era. É teu. Se fundir o motor dali para a esquina, não tem volta. Não é mesmo? Você está... mais ou menos assim, irmão. Mais ou menos assim. Então pense comigo uma coisa. Você percebeu que, biblicamente falando, o casamento é assim também? Quando você vai comprar um carro e você não entende de carro, o que você faz? Chama alguém, meu Deus! Dá uma salva de palmas para esse homem. Exatamente! Porque sabe o que acontece? Olha só, nós podemos ter conselhos, aconselhamento antes de casar. Olha só, os nossos filhos, eles vão casar. O que eles podem fazer? Pai, mãe, estou gostando daquele fulano. O que vocês acham? Não? Por quê? Porque normalmente pai e mãe têm o dom de saber as coisas. É ou não é? É ou não é? É! E gente, eu vou falar uma coisa aqui, só vou falar. Mas eu já fui consultado várias vezes. Eu bato o olho e eu falo assim, ó, é gavião. E não é uma semana para aparecer que é gavião. Sabe qual que é o padrão aqui? O padrão aqui é o seguinte, ó. Se o cara, irmãos, pais de menina, pegue essa. Se o cara tiver coragem de me encarar antes de falar com você, já ganhou 50%. Não é não? Por quê? Por causa que eu padronizo. E o padrão aqui é muito alto. Entendeu? Porque eu não quero qualquer um. Então, antes de casar, eu preciso saber. E se eu não sei, eu pergunto. Então, eu vou comprar um carro, eu pergunto, olha, você conhece de carro? Você não pode dar uma olhadinha no carro lá comigo? Um dia eu comprei um carro, e aí eu comprei. Não, compra aqui e tal, beleza. Fechou a compra. Aí o cara que vendeu para mim falou assim, não, esse carro aí nunca foi batido. Ele estava com 40 mil rodado e tal. Filezinho. Comprei de olho fechado. Aí um dia um cara que entende de carro entrou no carro e falou assim, esse carro já foi batido. Eu falei, não, lógico que não. O cara que me vendeu falou que não. Aí eu parei e falei, não, ele falou. Ele falou, pois é, ele falou, vou te mostrar. Ele abriu lá o porta-mala e ele mostrou para mim a parte da solda, a parte de trás assim, ó. Falou aqui, ó, isso daqui foi trocado. Rapaz, eu falei, olha, o cara falou para mim que não foi batido. Acontece isso nos casamentos. Você olha assim, não, filezinho, olha, mulher de Deus, homem de Deus, ó, toca no louvor, né? Normalmente, o baterista, normalmente, né? É o baterista, não, aí, homem de Deus, lê a Bíblia, fez até uma live falando de Jesus. Aí casa, aí quando vê, aparece tudo esfuriou, todos os defeitos, não é verdade? Padrão bíblico. Antes de casar, você olha, para você decidir. Mas e depois que casa? Depois que casa, é para sempre. Depois que casa, a gente aprende a orar, a jejuar. A gente aprende a ter paciência. A gente aprende que a pessoa ali, ó, não é ela que vai me fazer feliz. Entendeu? Porque é egoísmo da minha parte como casado, ela me fazer feliz. Eu tenho que fazê-la feliz. Eu casei para fazê-la feliz. Porque casamento é onde que o egoísmo tem que acabar, senão o egoísmo acaba com o casamento. Se o teu casamento tem egoísmo, aquela coisa só para mim, eu sou mais importante, eu sou isso, aquilo, está fadado a acabar. E Deus não quer isso. Por isso que Jesus, ele veio não para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate de muitos. E o casamento é bem isso. O casamento não é para você ser servido, é para você servir.
Ai, casais, vocês estão lascados. Mas é uma verdade, entendeu? Então a gente pega e a gente vê que se a nossa vida não estiver lastrada na palavra de Deus, se a gente não tiver conhecimento da palavra de Deus, qualquer coisa que aconteça vai nos derrubar num momento ou outro. E Deus quer isso para você e para mim? Não quer. Ele não quer. Mas Ele não pode fazer muita coisa. Ele só pode vir e nos mostrar o caminho certo. E o caminho certo é deixar de ficar só vivendo na casa do Pai, mas ser filho de Deus de verdade. Usufruir daquilo que eu como filho posso usufruir. Eu posso viver na companhia do meu pai, sabia? Você pode viver. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que o cabrito dele é teu. Está entendendo? As coisas dele são nossas. A gente tem um pai que ele não vai deixar de nos abençoar. Veja bem, entenda uma coisa no seu espírito. Entenda uma coisa no seu espírito. Deus, Ele nunca vai deixar de te abençoar e de estender a mão para você. Nem por causa dos seus pecados, muito menos por causa dos seus acertos. Só que nós, por não entendermos a nossa identidade, nós temos a tendência de achar que Deus vai nos abençoar só quando a gente faz a coisa certa. Fez a coisa certa. Olha só, eu carregava isso no meu coração, gente. Então eu pegava e estava fazendo tudo certinho. Então, claro que Deus vai me abençoar. Estou fazendo tudo certinho. Estou fazendo as coisas direitinho. Estou fazendo as coisas da igreja direitinho. Então, claro que Deus vai me abençoar. Mas quando eu pecava, aí pronto, fechou a porta. Aí Deus não vai abençoar mais. Aí eu já pegava e baixava minha cabeça, já nem orava, porque eu sabia, deu errado. Às vezes a gente age assim, mas é porque eu não entendia que eu era filho de Deus. Está compreendendo? Qual é o pai que quando o filho causa alguma coisa, você joga ele pela janela? Vocês jogam? Dá vontade às vezes, né? Mas a gente não joga, né, irmão? Né? Me ajuda, irmãos. Né? Dá vontade. Mas ninguém joga pela janela. Entendeu? Você não desfaz. Por quê? Porque nós somos pais. Então o nosso filho, ele pega e causa uma situação. Faz algo. Então só por causa disso não é mais meu filho. Toma. Pá! Chuta, dá um tiro de meta. Não é assim. Existem pais que fazem isso. Mas não é assim. Entendeu? A gente, como pai, nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus nos dará, né? Tem 2 versículos que falam que nos dará bens e nos dará o Espírito Santo. Ele está querendo dizer o quê? Nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Então Deus também fará com a gente. É para a gente não duvidar da nossa identidade. Porque não duvidando da nossa identidade, a gente nunca vai questionar o nosso pai quando ele ajudar o nosso irmão. A gente nunca vai questionar Deus quando ele pegar e de repente tornar a vida de alguém próspera, enquanto a gente muitas vezes fica na cadeira. Porque todo mundo é filho. E mesmo que aquele irmão cresça, ou mesmo que aquela outra pessoa tenha uma vida melhor do que a minha, eu nunca vou ficar de cabeça baixa, eu nunca vou me sentir excluído, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem eu sou. Você tem que saber quem você é. Porque sabendo quem você é em Cristo, o que vai acontecer é que você vai entender os processos. Irmão, se tem uma coisa que a intimidade com Deus vai fazer a gente entender, são os processos que a gente está vivendo. Sabe, vocês estão vivendo um processo. Vocês estão vivendo um processo. Né? Vocês, está meio confuso aqui, você está aqui, você está ali. Eu não vou falar nada para você. Mas está vivendo um processo também. Eu estou vivendo um processo. Né? Tem coisa que dá vontade, né? Mas deixa, irmã, no tempo certo Deus vai falar. Né? Todos nós estamos vivendo o processo. O problema do processo é quando eu não entendo ele. Aí eu tento fugir. Quer ver uma coisa? Quem aqui que queria ganhar mais dinheiro? Ninguém? Vocês estão espertos. Tá. Mas só que às vezes Deus está fazendo você passar por um processo para você ser mais próspero. Se você não entender o processo, você nunca vai ganhar mais dinheiro. Não é verdade? Uma vez uma pessoa, eu cheguei lá na academia, uma vez só na minha vida eu fui na academia, né? Uma vez só na minha vida eu fui na academia, uma vez. E eu fui na academia, fiquei lá 6 horas na academia e saí de lá e fui no McDonald's. Glória a Deus. Glória a Deus. Me deu uma fome, né? Mas não, eu fiz exercício sim. Não conversei, mentira. Eu fiz exercício, só que deu muita fome. Foi todo mundo. Não, a gente saiu da academia assim com o carrinho lá. Aí o pessoal olhou para cá, tô com uma fome também, vamos no Mac. Aí o pessoal, mas a gente acabou de sair da academia, eu falei, irmãos, vamos no Mac? Vamos, aí fomos.
A única vez que eu fui na academia. Mas chegando lá na academia, olha a cena, chegando na academia, e eu cheguei lá e falei, como é que funciona? Porque assim, você chega lá e faz qualquer exercício? Ele falou, não, depende do que você quer alcançar. Você quer ficar fortão, o Hulk, ou você quer pegar só um shape legal? E ele me mostrou os processos para cada objetivo. Ali Deus falou comigo, gente. Ele falou assim, se você quer ficar fortão, então é esse processo aqui, entendeu? Vai ter que mudar a sua alimentação, vai ter que fazer isso, vai ter aquilo, você vai ter que começar um monte de comer mato e grão, mato, grão, mato, grão. É isso que você tem que comer. Eu não sei o nome das coisas, mas é isso, basicamente. Não é? Mato e grão, mato e grão. Então, aí falou, esse processo. Agora esse processo aqui é mais assim, o outro é mais assim. Eu falei, tá vendo? Se eu entendo o processo, eu pago o preço. Aonde eu quero chegar? Agora, com Deus, como que faz isso? Se eu não conheço meu Pai? Não faz. Então, talvez eu e você estejamos quebrando a cabeça, porque não estamos entendendo o processo, porque não conhecemos o nosso Pai. Então, por onde eu devo começar, irmãos, para a gente orar? Eu devo começar reconstruindo o meu altar com Deus na minha casa. Eu devo recomeçar quando eu paro tudo e vou buscar o meu Pai. Eu paro tudo, eu tranco o meu quarto, eu falo, Deus, eu só vou sair daqui quando o Senhor me tocar. Como o Senhor tocava antes. Quando o Senhor me dava coisas antes. Quando Deus dava músicas antes. Quando Deus pegava e ministrava no seu coração. Quando Deus vinha e mudava algo dentro de você. Isso tudo acontecia lá no secreto. E aí o que aconteceu? Na nossa vida, a gente fechou a porta do secreto. E por isso que muitas vezes o que a gente faz nesse púlpito, que a gente faz aqui, é automático. Não é que tem unção, é porque eu sei como fazer, mas não tem unção, porque eu não conheço meu Pai, porque eu deixei de lado o meu relacionamento com Ele. Irmãos, eu não estou falando para vocês aqui, de baixo para cima, eu estou no mesma coisa. Eu estou reconstruindo o meu altar, eu estou reconstruindo o meu tempo de adoração e busca com Deus. Eu falei isso de manhã, foi muito interessante. Um dia me colocaram para pregar numa rede jovem e falou assim, Toshio, o tema da rede jovem é intimidade. Aí eu falei, caramba, que tema difícil. Eu comecei a buscar, o que eu vou pregar? E li a Bíblia, e até orava e buscava e tal. Eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar? E uma semana inteira naquilo. E aí eu falei, Deus, o que eu vou pregar? Eu estava desesperado, já que estava chegando o dia, eu não sabia o que ia pregar. Aí Deus falou assim para mim, entenda isso. Ele falou assim, você vai pregar aquilo que você é lá na sua intimidade comigo. Quando ele falou aquilo, eu falei, caramba, e se eu não tivesse intimidade? Eu estava lascado. E se eu não tivesse quartinho com Deus? O que eu ia pregar? Eu ia falar, Deus, eu não vou pregar nada. Aí foi muito simples. Sabe o que eu fiz, irmão? Só para você, não conta para ninguém. Pergunta para a Raquel, foi bem assim. Aí, no dia do culto, eu não tinha dormido naquela noite. Aí eu liguei para os irmãos e falei, irmãos, o louvor jovem, eu falei assim, galera, era tudo da minha célula, o pessoal do louvor. Eu falei assim, galera, é o seguinte, vocês vão tocar Cirilo, Antônio Cirilo. Aí ele falou, qual do Cirilo? Eu falei, aquela lá, não há outro como tu. Aí ele falou, eu falei, e quem vai cantar sou eu. Ele, quê? Você vai? Eu falei, eu vou cantar. Deus falou cantar, Deus falou para eu cantar, mas Deus tinha falado para mim, você vai fazer o que você faz no seu particular. E cara, aí tá. Os caras pegou o violão, 2 horas da manhã, estamos lá correndo atrás de violão para poder ensaiar. E ensaia, e eu com essa voz de gralha, vou cantar. E cantei, cara. Cantei. Eu tenho gravado isso, gente, eu mostro para vocês. Aí, mas assim, a preparação antes foi essa. Eu tenho que trazer para o púlpito aquilo que eu sou com Deus na intimidade. E aí, preparamos tudo. A Raquel estava no louvor na época, a gente ensaiou junto, né? E aquela música toda, eu não vou cantar para vocês aqui, gente, não fica esperando, não. Não. Aí, tal, vamos lá. Aí o pessoal do louvor tocou, né? E tocou uma lá do Hillsong, muito legal, que eu gosto, né? Em inglês é From the Inside Out. Mas é aquela, tem uma versão em português, e aí o pessoal cantou e Deus desceu na terra. E aí lá vai eu. Gente, eu estava por dentro assim, gelado, eu subi. Eu peguei, ministrei, falei de intimidade, falei de pai, aquela coisa toda. Deus moveu. E aí foi chegando a hora de cantar. Aí eu peguei e fiz, falei, gente, e Deus está ministrando algo no meu coração e tal. Eu peguei, o que eu fiz? É o que eu sempre faço até hoje. Eu virei de costas para as pessoas, como se eu estivesse lá embaixo. Como se eu estivesse diante de Deus. E cantei a música. E Deus desceu na terra. E Deus tocou gente. E Deus tocou em pessoas.
E Deus ministrou, e naquele dia, muitos altares de adoração começaram ali. Mas isso só aconteceu porque, graças a Deus, eu tinha um altar de adoração na minha casa. Você quer ver Deus mover, mudar e transformar a sua vida? Não vai ser aqui, não. Vai ser lá na tua casa. Quando você começar a colocar de novo o seu quartinho, o seu sofazinho, a sua poltroninha com Deus. Ou faz igual eu. Eu fazia assim, sabe esses almofadinha pequenininha? Toda vez que eu sentava para adorar, eu colocava uma almofadinha do lado, que era a almofada de Jesus, para sentar comigo. Parece uma coisa muito infantil. E é realmente. É para ser infantil. Porque quando eu estou com Ele, eu sou infantil. Quem sou eu perto dele? E aí eu adoro, eu canto, eu choro, eu clamo, eu abro a Bíblia, eu leio, busco versículos, faço estudos. Mas por quê? Porque é o meu altar com Ele. E é nesse altar que as coisas mudam. Aí quando eu chego na igreja, eu não sou mais viciado em culto, gente. Porque eu posso chegar hoje na igreja e Ele está comigo, porque não é aqui que eu construo a minha vida. É lá onde ninguém vê. Está me entendendo? É isso que vai fazer a mudança. É isso que vai transformar o nosso coração. E aí a gente vai deixar de ser aquele filho chato que fica falando, pai, fica amando do outro irmão, porque você queima lá carne para ele e nem queima para mim. E a gente vai começar a usufruir do que o nosso Pai tem para nós. Está entendendo? Faz sentido para vocês? Para mim também. Vamos ficar de pé para orar? Fica de pé um pouquinho. Eu sei que talvez você esteja cansado, mas suporta aí um pouquinho comigo. Você que está com a criança no colo, né? Se a criança não for desculpa, pode ficar sentado. Amém? Vai pôr um louvor, Cal? Eu gostaria que você nessa hora, sabe, essa é a hora mais importante da pregação. É a hora mais importante, aquela hora assim, onde que você já ouviu tudo que Deus tinha para falar para você. E é nesse momento agora, que é o momento da nossa resposta para Deus. Então, tipo assim, às vezes, eu até gosto de ser bem claro nisso. Às vezes a gente está aqui e eu estou orando, né? E eu vou orar aqui. Mas as pessoas, elas oram a minha oração, igual a Raquel falou no começo. Mas veja bem, Deus não quer ouvir a minha oração somente. Eu estou com o microfone, minha voz vai sobressair. Mas Deus quer ouvir a tua oração. O que você tem a dizer a Ele em relação a isso que você ouviu? Qual é a resposta que você vai dar para Ele? Você ouviu aqui, por exemplo, que nós somos muitas vezes aqueles filhos que não usufruem tudo do Pai, porque a gente não tem nosso altar de adoração. Será que Deus não está falando para você, filho meu, filha minha, constrói de novo? E aí o que você vai orar? Fala, Deus, eu vou construir. Eu vou voltar para o meu secreto com o Senhor. Talvez Deus queira a sua resposta. Deus, eu quero voltar para os seus caminhos. Você sabia que para desviar você não precisa estar fora da igreja? A gente desvia dentro da igreja. Aí a gente só para de ir, não é verdade? Talvez você está fora. Talvez você está fora do propósito de Deus. Pode estar, você tem a sua salvação, mas você não está mais andando no propósito de Deus. Isso é uma maneira de desviar. E talvez hoje Deus tocou no teu coração para você voltar. Então dá sua resposta para o Senhor agora. Agora é o momento de você falar, Deus, eu ouvi tua palavra. Eu quero te dar uma resposta. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor é. Por tudo que o Senhor faz. Obrigado pela tua palavra que nos desperta, a tua palavra, Deus, que nos alimenta e que nos dá uma correção no nosso rumo, Senhor. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor tem trabalhado no nosso coração, tem trabalhado na nossa vida e tem nos mostrado, Senhor, até mesmo os nossos erros. Mas eu sei que uma coisa que o Senhor está mostrando para a gente hoje é que muitas vezes nós não entendemos a nossa posição de filho, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que neste momento, Pai, a palavra que foi ministrada ao nosso coração, ela possa trazer, Senhor Deus, ao nosso coração essa identidade de filho que talvez muitos de nós perdemos na caminhada. Tantas coisas acontecem, Senhor, e eu te peço perdão, porque aquilo que é mais importante, que é sabermos que somos teus filhos e vivemos essa realidade, muitas vezes nós perdemos. Eu te peço perdão por isso, Senhor. Mas, Pai, atenta nesse momento para o nosso coração e, por favor, ó Deus, por favor, tenha misericórdia da nossa vida, porque nós precisamos voltar à nossa intimidade contigo.
Nós precisamos voltar, Senhor Deus, para o nosso secreto com o Senhor, porque é lá que o Senhor muda a nossa vida, é lá que o Senhor constrói nosso coração, é lá que o Senhor nos cura e nos restaura, é lá que o Senhor vem, Deus, trazendo uma nova direção para todas as coisas. Por favor, Espírito Santo, quero te dar uma resposta, Senhor. Eu quero dar uma resposta, Pai, em relação a isso. Eu quero voltar a ter, ó Deus, o meu tempo contigo. E eu quero colocar aqui um compromisso com o Senhor, Pai. Porque eu não posso viver mais longe de Ti. Eu não posso mais, Senhor Deus, viver longe da Tua presença. Porque não adianta, Senhor Deus, a gente vir aqui pregar, cuidar de igreja, cuidar de pessoas, mas não fazer isso na Tua presença. Fazer isso no automático. Fazer isso por religiosidade, Senhor. Quantas coisas que tem, Deus, nos desanimado de fazer a Tua obra, porque a gente deixou de Te buscar, porque a gente deixou de ter o nosso lugarzinho de adoração, longe dos olhos dos homens, longe dos olhos das pessoas, Pai, longe das câmeras e da internet. Deus, que a partir de hoje o Senhor restaure altares de adoração na vida de cada um de nós. Que o Senhor restaure, Deus, a intimidade, o companheirismo, o amor. Deus, talvez tem pessoas aqui no nosso meio que não se sentem amadas por Ti, que não sentem o Teu amor, que deixaram de sentir a Tua presença, que deixaram de sentir o Teu toque, Deus. Deus, nesta noite, restaura isso, Pai. Restaura isso. Restaura a identidade, Senhor. Traz afirmações, confirmações ao coração de cada um, Senhor. E que a partir de hoje nós venhamos a ter uma vida diferente contigo. Que a Tua palavra, que a Bíblia, Senhor, seja o nosso manual de vida. Que a oração seja o nosso principal comunicador contigo. E que a gente nunca deixe de usá-los em todo momento. Deus, por favor, nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós carecemos da Tua presença, carecemos do Teu companheirismo. Faz algo novo no nosso meio. Que essa noite, Senhor, seja realmente uma noite de novos começos. Em nome de Jesus. Espírito Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Com seus braços de amor, com seus braços de amor, não posso viver longe do Teu amor. A gente já vai encerrar daqui a pouquinho, tá? Queria te oferecer algo. Se você precisa de um acompanhamento, de uma ajuda, conversar, oração, talvez não, né, gente? A gente se encontra muitas vezes na nossa vida perdido na nossa caminhada, sem saber o que fazer. Eu já me encontrei. O que me ajudou foi ter alguém para me aconselhar. Muitas vezes, mesmo a gente fazendo algumas coisas para Deus, perde o foco. Ou às vezes a gente está tão travado com algumas coisas que a gente não consegue sair do lugar, sabendo que Deus tem coisas pra gente. Eu vou te falar uma coisa. O discipulado, ele é bíblico. Jesus tinha os seus discípulos. Eu ouvia as instruções de Jesus. E cada um dos discípulos tinha os seus discípulos. E por isso o Evangelho chegou até a gente. Sabe, a gente precisa de companhia, precisa de ajuda. A gente precisa de pessoas que a gente pode correr para conversar. Eu não sei se você tem alguém assim, mas eu quero falar, se você precisar, pode contar comigo, com a minha família. Pode contar. O teu casamento está difícil, ou de repente a criação do seu filho está complicada, não, a gente está junto no mesmo barco. Eu tenho certeza que se ajudando, a gente consegue encontrar uma solução. Se talvez a sua vida cristã está sendo difícil, você não está conseguindo se firmar com Deus. Sabe, gente, isso não é vergonha. Busca ajuda. E nós estamos aqui para ajudar. Porque uma coisa eu sei, sabe? Isso, pelo amor de Deus, não tem como negar. Se você está aqui dentro de uma igreja, você quer Jesus? Você quer? Mas às vezes é difícil.
Pode contar com você. A gente não está aqui para julgar ninguém. Quem sou eu para julgar alguém? Se você da minha vida, você fala, meu Deus. Eu vi do fundo do poço. Não tinha nada. Não tinha ninguém. Eu era estragado da vida aí, que eu ia acabar jogado numa vala, cheio de droga. Eu ia ficar preso, depois ia vir na cadeia mais. Se não fosse alguém falar para mim assim, olha, eu acredito em você, Deus te ama, eu estava lascado. A minha irmã orou por mim, ela se converteu, e durante 3 anos, os 3 primeiros anos da conversão dela, foi orando por mim. E eu me detonando, e ela orava. E eu falo assim hoje, se não fosse pela oração dela, onde que eu estaria? E se não fosse pelos conselhos da minha irmã, porque quando eu fui na igreja, gente, Deus, é tudo diferente. Eu falava pra ela, você tem que me ajudar, eu quero perguntar. E eu, meu Deus, eu detonei a minha irmã de uma pergunta. Mas era com muita paciência, ela me ajudou. Eu falava de tudo que você imaginar. A primeira coisa que eu quero saber é o dinheiro. E os pastor ladrão? E você dá o dinheiro ali, o que ele faz com o dinheiro? E ela com muita paciência, foi mostrando na palavra. E eu não era uma cara assim, sabe? Tipo assim, eu vou aceitar. Até hoje eu não sou assim, eu te aconselho, não sei. A gente tem que ser crente velhando. Paulo pregou, sabe quem foi Paulo, né? Paulo pregou e os crentes de Bereia foram ver. Estava tudo certinho. Eu te aconselho, seja assim. E no começo no começo assim, eu sempre fui assim, mas no começo eu não sabia nada. Então eu peguei minha irmã e detonei ela de perguntas. A gente fazia discipulado. E eu passava por luta, eu corria pra ela. Porque foi ela que foi na delegacia, quando eu fiquei sabendo que eu fui preso. Eu liguei pra ela, e ela foi, ela me abraçou, chorou. E ali Deus fez um milagre. Se não tivesse alguém na minha vida, talvez eu não estaria aqui mesmo. Por isso eu quero te aconselhar, busque ajuda. Busque andar com alguém. E claro, não com qualquer um, né? Anda com alguém que é de Deus. Por exemplo, se você olha para mim, para minha esposa, e você vê, dá um crédito de confiança, estamos aqui para ajudar. Mas se você não vê, procura alguém de Deus então. Alguém realmente de Deus, que exale Deus, que faça a obra de Deus, né, para poder te ajudar. Mas eu tenho muita dificuldade de confiar em alguém, porque eu já me machuquei. Eu entendo, eu também já me machuquei. Eu vou te falar uma coisa, olha, se você ficar esperando ser curado para poder confiar em alguém de novo, você nunca vai confiar. Porque a cura vai vir no passo de fé. Não é verdade? Então, estamos aqui para ajudar. Tá bom? Né? Como eu falei, é aquele discipulado online. Aquele ali a gente fala bastante, ministra. Mas às vezes a pessoa precisa de uma conversa. Às vezes a pessoa precisa de dar bastante. Falar que a vida é uma droga. Quem nunca precisa falar isso, né? Meu Deus, a vida é uma droga, imagina. Ora por mim. Eu às vezes aqui no eu dou meu desabafo, sabe? A gente ora por mim. Ora por mim. E tem gente que não gosta, você fala assim, mas você quer demais igreja. Deixei de ser ser humano por causa disso? Muito pelo contrário. A responsabilidade aumenta, né? É igual com o filho, né? Quando é só o casal, estamos lá curtindo, que a gente pegava o carro e viajava. Chegou o filho, acabou. Sobre o qual está aumenta. Por isso que Deus aumenta. E ter alguém para chorar junto é a melhor coisa. Se ouvir suas palavras. Tá? Então, a gente está aqui para ajudar, certo? Bom, vamos orar para a gente encerrar então? Fechou? 10:50. Era para acabar 8:30, não é? 8:30, 8:30, 9 horas, né? Vamos orar. Fica de pé mais um pouquinho, vai. E aí, agora vai ficar de pé e já vai pro café ali, né? Amém? Feche os olhos um pouquinho e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, acima de tudo, pela tua presença, pelo teu amor, por estarmos aqui, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra e por tudo que nós ouvimos. Obrigado porque o Senhor se fez presente mais uma vez. O Senhor trouxe uma palavra, Deus, que nos deu direção, destino, convicção. Mas agora, Senhor Deus, vai começar a segunda-feira. E nós vamos precisar do Senhor mais do que nunca. Nos ajuda a cumprir com tudo aquilo que a gente se dispôs a fazer hoje, Pai. Por favor, nos ajuda a andar em cima daquilo tudo que nós falamos que iríamos fazer. Porque o que nós queremos é ver a tua presença se manifestar na nossa vida. Deus abençoa também os nossos visitantes. Obrigado, Senhor Deus, por cada um. Que o Senhor, ó Deus, continue abençoando e direcionando a vida de cada um deles, levando eles a cumprirem o teu propósito, Pai. E pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor abençoe essa semana que vai se iniciar, que cada um aqui possa viver uma semana de vitórias, uma semana de grandes experiências contigo.
Uma semana onde eles possam, Senhor Deus, ver a tua presença se manifestar. E Deus, se alguma coisa precisa ser resolvida, alguma situação difícil que eles estão passando, Senhor Deus, eu peço, por favor, nesta hora, entra com a tua providência. Entra com a tua provisão. Alguma situação que eles estão passando que está sendo difícil, por favor, ó Deus, faz um milagre nessa hora, para que eles possam ver e reconhecer que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo mesmo, porque o Senhor é maravilhoso. Deus, também pedimos que o teu amor, que a tua graça e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, hoje e sempre. E juntos nós dizemos amém. Você fala até cantando, né? Deus abençoe. Gente, estamos encerrando. O povo da internet, eu esqueci, né? Pessoal que nos acompanhou, Deus abençoe sua vida. Se você deseja conhecer a nossa igreja, olha, nós somos aqui de Ibaraque, nossos contatos estão na página, tá certo? Mas tem outras igrejas em Nagoya, em Tiriu, lá na região de Haiti. Mas mesmo assim, se você precisa de uma visita, nós podemos ir te visitar. Entre em contato com a gente, tá bom? Deus abençoe.